Bom dia, nono ano, tudo bem? Vamos dar início à nossa quarta aula, tá? Será a sequência do módulo 7, semelhanças, ok? Abram comigo na página 393, lembrando que em alguns momentos durante o vídeo eu vou pedir para vocês pausarem, né, o vídeo e gostaria que vocês tentassem resolver alguns exercícios sozinhos também, tá bom? Como eu não estou presente fisicamente para poder auxiliá-los, é de muita importância que vocês criem essa responsabilidade de ter alguma dúvida em seguida de perguntar para mim. Escala, uma aplicação da ideia de semelhança. São muito comuns situações em que precisamos representar alguma coisa em tamanho diferente do real. Uma miniatura de carro, a cópia reduzida de um documento, a ampliação de uma fotografia e o mapa de uma região são apenas alguns exemplos. Em todos esses casos, não é desejável deformar aquilo que pretendemos representar, ou seja, a redução ou ampliação deve ser semelhante ao original. Quando isso ocorre, dizemos que a representação foi feita em escala. Em uma representação em escala, é preciso informar a relação de tamanho entre o objeto real e sua redução ou ampliação. Por exemplo, a miniatura de carro mostrada na abertura deste módulo foi feita na escala de 1 para 48. Isso significa que cada 1 centímetro da miniatura corresponde a 48 centímetros do carro real. Nos exercícios a seguir, você vai aplicar o que aprendeu sobre semelhança em problemas envolvendo escala. Exercício 2, número 1. Observe a foto do Cristo Redentor, estátua que representa um dos símbolos da cidade do Rio de Janeiro, localizada no topo do Morro do Corcovado. A. A altura real da estátua, sem contar o pedestal, é 30 metros. Se a foto for impressa em uma escala de 1 para x, determine com auxílio de sua régua o valor aproximado de x. Então, antes da gente começar a responder, nós temos um dado importante para que possamos comentar. Primeiro, quando vocês pegarem a régua e medir o Cristo Redentor, por exemplo, vocês irão obter o resultado em centímetros, certo? A informação que o texto dá é que a altura real da estátua ela está em metro, ok? Então eu não posso simplesmente trabalhar com uma figura que está em centímetro e outra que está em metro, ok? Vocês precisarão fazer passar ou tudo para metro ou tudo para centímetro. Nesse caso, é mais fácil passar tudo para centímetro, porque se eu fizer o contrário, o que vai acontecer? Vai cair número decimal, onde irá dificultar o seu cálculo, tá bom? Então, 30 metros passando para centímetro, eu devo multiplicar por 100, tá? Então, 30 metros vezes 100, eu vou obter 3.000 centímetros. Ou seja, como que ficou então a minha questão? Eu vou agora obter o meu cálculo, né, de 5 centímetros para 3.000 centímetros. Tudo bem? Feito isso, a minha escala vai ser a seguinte, né? Vai ser de 5 centímetros para 3.000. Então, fazendo em forma de fração, como está aqui no meu exemplo, tá? Consigo simplificar, né? Deixando essa fração na forma irredutível.
Então, eu vou pegar o meu 5 e dividir por 5. E 3.000 eu vou dividir por 5 também. Ao fazer essa divisão, eu vou obter 1 por 600. Ou seja, a minha escala vai ser de 1 para 600, como consta aqui na minha questão. Tudo bem? Tranquilo? Vamos para B. Determine a altura real aproximada da estátua, incluindo seu pedestal. Então, agora que nós já temos a escala, como que eu vou fazer para calcular com o pedestal, sendo que eu não tenho a informação original dele? Ok? É simples. Eu vou pegar a régua e tirar a medição novamente, agora com o pedestal. Com o pedestal vai dar 6,4, belezinha? Então vou pegar 6,4, né, em relação à minha altura original que eu não sei. Então eu vou chamar de h. Eu vou igualar essa fração com a escala que eu acabei de descobrir no exercício A, que é de 1 para 600. Então vai ficar uma fração igual a outra fração. Feito isso, lembra a igualdade entre frações? Eu multiplico em cruz. Ok? Então, h vezes 1 é h. E 6,4 vezes 600 é igual a 3.840 centímetros. É meio estranho eu dar uma resposta desse jeito, né? Então, para ficar mais bonitinho, mais profissional, o que eu devo fazer? Eu vou pegar o 3.840 e vou dividir ele por 100. Para que eu vou dividir por 100? Porque deu uma resposta muito grande em centímetros. Fazendo isso, eu vou passar essa medida para metro. Então, a altura real da estátua vai ser de 38,4 metros. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Questão 2. No mapa do estado da Bahia, apresentado a seguir, as informações sobre a escala são dadas no canto inferior esquerdo. Então, gente, lá embaixo do meu mapa, tem um número lá de 0 a 120 quilômetros, ok? Então, considerando a informação da escala dada graficamente no mapa, temos que 1 centímetro do mapa ele equivale a 120 quilômetros na realidade. Considerando que o mapa está na escala de 1 para x, calcule o valor de x. Vamos lá. Como eu havia comentado, né, 1 centímetro vai estar para 120 quilômetros. Lembra que eu mencionei no outro exercício? O meu sistema de medidas ele tem que ser igual. Ou seja, eu devo fazer a conversão ou os dois para centímetro ou os dois para quilômetro. Como 1 centímetro é muito pouco, né, para eu passar para quilômetro, o mais recomendável é eu passar a quilometragem para centímetro, ok? Então, para converter o quilômetro para centímetro, eu devo multiplicar os 120 quilômetros por 100.000, belezinha? Então, 120 quilômetros vezes 100.000, eu vou obter 12 milhões de centímetros, ok? Ou seja, 12 milhões de centímetros ele equivale a 120 quilômetros. Logo, eu obtenho que a minha escala vai ser de 1 para 12 milhões. Tranquilo? B. Determine a distância aproximada em linha reta de Salvador a Barreiras. Se vocês pegarem uma régua
e medir a distância entre Salvador e Barreiras, vocês vão obter 6 centímetros aí de acordo com o mapa, certo? Como 1 centímetro do mapa ele vai equivaler a 120 quilômetros na realidade, nós concluímos que a distância em linha reta entre as duas cidades será de aproximadamente 720 quilômetros. Ou seja, montando o cálculo, vai ficar 1 para 120 quilômetros vai ser igual a 6 para x, né? Multiplicando em cruz, no final vocês vão obter que x é igual a 720. Belezinha? Quero que vocês montem aí na apostila de vocês a conta certinha, tá bom? Vamos para a questão de número 3 do Enem. Em uma empresa de móveis, um cliente encomenda um guarda-roupa nas dimensões 220 centímetros de altura, 120 centímetros de largura e 50 centímetros de profundidade. Alguns dias depois, o projetista, com um desenho elaborado na escala 1 para 8, entra em contato com o cliente para fazer sua apresentação. No momento da impressão, o profissional percebe que o desenho não caberia na folha de papel que costumava usar. Para resolver o problema, configurou a impressora para que a figura fosse reduzida em 20%. A altura da largura e a profundidade do desenho impresso para a apresentação serão respectivamente. Então, nós temos as alternativas aqui. Vamos tentar calcular aqui e verificar qual que é a resposta correta. Essa questão ela é super tranquila, super fácil, tá? A nossa escala do desenho, inicialmente, era de 1 para 8, certo? Então, para que possamos identificar qual que seria a medida original do desenho, eu vou pegar todas as medições originais, certo? Aquilo que está no enunciado, que é 220 centímetros de altura, 120 centímetros de largura e 50 centímetros de profundidade. Eu vou pegar esses três valores e vou dividir por 8. Ao fazer essa divisão, vocês vão chegar a quê? Que a altura equivale a 27,5 centímetros, a largura a 15 centímetros e a profundidade 6,25 centímetros. Tudo bem? Essa seria a resposta correta. Só que tem um detalhe, né? Lembra que o desenho não coube no papel? Então, na hora de imprimir, ele reduziu 20% da impressão. Ou seja, do valor seria original, eu só vou utilizar 80% dela, ok? Então eu devo calcular 80% de, da altura, 80% da largura e 80% da profundidade. Ao fazer isso, eu vou obter como resposta o item A, né? Que é 22 centímetros, 12 centímetros e 5 centímetros de profundidade. Belezinha? Então, aqui nesse caso, é a alternativa A. Pessoal, encerramos o módulo por aqui, tá bom? Mas a aula não acabou não, viu, gente? Eu vou dar início ainda hoje com um novo módulo, tá? Então, o dever de casa de vocês vai ser o em casa das páginas 395 e 396. Lembrando que vocês precisam me enviar pelo WhatsApp até a próxima segunda-feira, tá? Então, farão o dever de casa, vão tirar foto para mim só do dever de casa e me enviar pelo WhatsApp até segunda-feira para que eu possa computar no meu diário de classe. Tudo bem? Essa será a maneira como eu irei avaliar por enquanto. Tá bom? Vamos para o próximo módulo então. Agora, nós vamos dar início ao módulo 8, tá? Conjunto dos números reais. Na realidade, eu cheguei a adiantar algumas coisas dos números reais para vocês, em sala de aula mesmo. Então, acredito que esse módulo vai ser mais tranquilo para vocês, tá? Abro na página 399 e vamos trabalhar um pouquinho. No módulo 2, você conheceu os números irracionais e já sabe que a união deles com os racionais
formam um novo conjunto, o dos números reais. Vamos agora explorar as características e algumas propriedades desse conjunto. Ele será a nossa referência ao longo do nono ano. Para que você possa entender direitinho os números reais, nós vamos ter que retomar algumas coisas, tá? Lembra quando eu expliquei para vocês todos os números dos conjuntos numéricos? Por exemplo, quando que o número é natural? Somente quando for um número positivo sem vírgula, né? Ou seja, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito. Em seguida, nós aprendemos os números inteiros, né? Que inclui também os números naturais. Ou seja, a única diferença é que eu vou obter os números negativos, né? Ou, por exemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, etc. e tal. O próximo que nós aprendemos foram os números racionais. Lembram deles? Os números racionais são os números que eu posso representar por fração, ou seja, também estão inclusos os números com vírgula. Lembram disso? Depois, ainda esse ano, né, nós vimos os números irracionais. Quem são os números irracionais? Os números irracionais são aqueles números que eu tenho infinitos números depois da vírgula. Por exemplo, o π, a raiz quadrada de 2. Lembram deles? Então, agora nós vamos ver os números reais. Na realidade, vocês já sabem os números reais. Os números reais vai ser a soma de todos esses conjuntos. Na realidade, eu vou misturar todos os números do conjunto. Então, eu posso dizer que os números reais, eles são os números naturais, são os números inteiros, os racionais e também os irracionais. Tá bom? Então, nós vamos trabalhar agora com todos os números que vocês aprenderam até hoje. Vamos lá. Um novo tipo de expoente. Vamos aprender a calcular raízes por aproximação. Número 1. Inicialmente, calcule o valor de raiz quadrada de 20 com o auxílio da calculadora. Ok? Então, vocês pegarão a calculadora e irão verificar quanto que é raiz quadrada de 20 e colocar aí nesse espaço. Vocês irão obter um número grande, né? Então, eu coloquei aqui por aproximação, tá? Deu 4,4721359 e infinitos números. Você já sabe que o número encontrado é um decimal infinito não periódico, pois ele é um número irracional. Você já viu que o número irracional pode ter duas representações, uma na forma de radical e outra na forma de decimal infinito. Se dispusermos de uma calculadora, poderemos passar tranquilamente da representação radical para a representação decimal. No entanto, a representação decimal é infinita, e na maioria das situações em que recorremos a uma medida dessa natureza, não é necessário usar números que contenham mais do que uma ordem decimal. Além disso, nem sempre dispomos da calculadora para realizar o cálculo de raízes quadradas. Portanto, vamos aprender a determinar o valor aproximado de raízes quadradas não exatas. Para isso, é importante conhecer os números quadrados perfeitos, visto que eles nos fornecerão os intervalos inteiros entre os quais determinada raiz se encontra, tá, gente? Então, quais são os quadrados perfeitos, por exemplo? Quadrado perfeito é, por exemplo, raiz quadrada de 16. Não é exatamente 4? Então, ele é um quadrado perfeito. Raiz quadrada de 25 não é exatamente 5? Então, ele é um quadrado perfeito. E assim vai, ok? Vamos para alguma atividade que vocês entenderão bem melhor.
2. Escreva os quadrados perfeitos até 100. Parece muita coisa, mas não é não, tá, gente? É super tranquilo, tá bom? Igual eu acabei de explicar. Vamos escrever aqui então. Então, os quadrados perfeitos são 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 e 100. Como que eu faço para descobrir quais são os quadrados perfeitos? É só vocês elevarem todos os números ao quadrado. Então, por exemplo, 0 ao quadrado, 0. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. E assim vai. Quando vocês chegarem no 10, 10 ao quadrado é igual a 100. Se eu calcular do 11 em diante, eu vou passar de 100, ok? Portanto, eu vou finalizar aqui até o 100 mesmo, como pediu no próprio exercício. Na questão 13 é a seguinte: o número 20 encontra-se entre quais quadrados perfeitos consecutivos? Então, se vocês olharem a resposta do 2, já dá para averiguar aonde vai ficar mais ou menos o número 20, né? Ou seja, ele ficará entre o 16 e o 25. Tudo bem? Futuramente nós faremos alguns exercícios que vocês terão de encontrar, né? Um número entre outros números, tá? Então, grava esse exercício aqui que vocês vão precisar dele para responder algumas questões depois. Questão 4. Quais são as raízes quadradas dos quadrados perfeitos que você localizou? Então, a raiz quadrada de 16 é 4 e a raiz quadrada de 25 é 5. Na questão 5 é a seguinte: com base em sua resposta ao item anterior, entre quais números inteiros está situado o número irracional raiz quadrada de 20? Então, com base nas respostas anteriores, eles estarão entre o 4 e o 5. Super tranquilo, né? Vamos para o próximo. Questão 6. Vamos agora, por tentativas, encontrar a primeira ordem decimal desse número. Fornecemos algumas dicas para facilitar o seu trabalho. A. O número 20 está mais próximo de 16 ou de 25? Pense aí de cabeça mesmo, gente. O número 20 está mais próximo de quem? Embora ele vai ficar levemente mais próximo do 16, eu vou colocar aqui para a gente que ele fica no meio, tá? Porque a diferença é bem mínima mesmo, tá bom? B. Pode-se dizer que ele se encontra quase na metade da distância entre 16 e 25, se estivermos pensando na reta numérica. Dessa forma, vamos fazer uma tentativa com o número 4,5. Por que está sendo proposto 4,5? Está sendo proposto porque 4,5 é o valor que se encontra no meio entre 4 e 5. Se 20 está no meio entre 16 e 25, então 20 deverá estar entre 4 e 5. Tranquilo? A C. Com o uso da calculadora, eleve 4,5 ao quadrado. Ok? Se quiser, pausa o vídeo e façam aí 4,5 vezes 4,5. Que número você obteve? Vamos colocar aqui no espaço em branco. Então, 4,5 elevado ao quadrado é igual a 20,25. Ele é maior ou menor do que 20? Como ele passa de exatamente 20, né? Eu vou considerar que ele é um pouquinho a coisa maior. O que você deve fazer? Aumentar ou diminuir 0,1 de 4,5. Faça novas tentativas. Então, como 4,5 elevado ao quadrado
ele já deu um número maior que 20,25, não tem por que eu fazer, por exemplo, 4,6 elevado ao quadrado, porque vai passar ainda mais. Então, eu vou calcular, ou melhor, vou diminuir 0,1 de 4,5, ou seja, eu vou calcular 4,4 elevado ao quadrado. Vamos lá. Reparem que 4,4 elevado ao quadrado deu igual a 19,36, ou seja, deu um número bem menor do que 20, né? E mais próximo de 20,25, que é o 4,5 elevado ao quadrado. Então, nós observamos que o valor mais próximo de 20 será o de 4,5 elevado ao quadrado. Viu como nem sempre, gente, vocês precisam de uma calculadora para efetuar esses cálculos, embora sejam números grotescos, né? Questão 7. Sintetizando. Raiz quadrada de 20 aproximada por excesso é igual a 4,5. E a raiz quadrada de 20 aproximada por falta é igual a 4,4. Entenderam? Então, no item 1, você obteve uma representação decimal aproximada para a raiz quadrada de 20. No entanto, você já sabe que ao aplicar a operação inversa, ou seja, ao elevar o resultado da raiz quadrada de 20 ao quadrado, você não obterá exatamente 20. Ocorre que, em algumas situações, é necessário trabalhar com valores exatos e não aproximados. Nesse caso, esse número irracional permanece na forma de radical, raiz quadrada de 20, ou neste outro tipo de representação que você passa a conhecer agora, ok? Que raiz quadrada de 20 é a mesma coisa que 20 elevado a 0,5 ou 20 elevado a meio, tá, gente? Quando vocês chegarem aqui, pausam o vídeo e me avisa que vocês chegaram até raiz quadrada de 20 igual a 20 elevado a meio, porque eu vou enviar um arquivinho aí para vocês que eu esqueci de editar aqui no vídeo, tá bom? Então chegou até aqui, pausa e me avisa que chegou até aqui para enviar no grupo de vocês, tá bom? 8. Verifique se, para esse tipo de representação, a operação inversa é válida, ou seja, verifique se ao elevar o segundo membro da igualdade ao quadrado, você obtém exatamente 20. Super tranquilo, gente. Vamos fazer aqui. Aqui, olha. 20 elevado a meio elevado ao quadrado. Lembra o que eu faço quando eu tenho potência de potência, que nesse caso aqui, o 1 meio e o 2 do lado de fora? Eu devo multiplicar os dois, ok? Lembrando que na multiplicação, gente, não precisa fazer MMC, como vocês sempre confundem. É só fazer o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo, tá? Então, 1 vezes 2, 2. E 2 vezes 1, né? Que embaixo é 1, é 2 também. Então, vai ficar como? Vai ficar aqui 20 elevado a 2 sobre 2. 2 sobre 2 não é 1? Então, 20 elevado a 1 vai ser exatamente igual a 20. Tranquilo? Representações de um número irracional. Até o momento, você vem trabalhando com números irracionais denominados algébricos. Essa denominação é decorrente do fato de esse tipo de número ser solução de uma equação. Por exemplo, x elevado ao quadrado igual a 20. O que vocês fazem? Lembra? Vocês colocam a raiz quadrada dos dois lados, vai anular a raiz com o 2 do x, mas a raiz não será eliminada do 20, por não haver raiz quadrada de 20, né? Nesse caso, raiz quadrada de 20 é uma das soluções da equação dada. Há três maneiras diferentes de representar esse tipo de número irracional. Então, uma delas, na forma de radical, né, que é
simplesmente raiz quadrada de 20. Nesse tipo de representação, o número 20 é denominado radicando. O símbolo raiz quadrada é denominado radical. E por se referir a raízes quadradas, o índice da raiz é 2. Ocorre que, usualmente, não se escreve o índice 2, tá, gente? Então, é isso que eu ia explicar no exercício anterior, que foi para vocês que eu ia mandar, né? A raiz quadrada, embora não tenha número nenhum, seria meu índice, na realidade existe ali, não está ali presente para você, mas existe. Então, quando tem a raiz quadrada, significa que existe um 2 escondidos aí, igualzinho como consta aqui no exemplo, tá bom? A outra maneira é a gente calcular a raiz quadrada de 20 e colocar o valor aproximado como resposta. Então, na forma de número decimal, raiz quadrada de 20 é igual a 4,4721359, ou seja, aproximadamente 4,5. E por fim, na forma de expoente fracionário, ok? Ou seja, raiz quadrada de 20 é igual a 20 elevado a meio, tá, gente? Não se costuma colocar como resposta final 20 elevado a meio, tá? Acredito que 100% dos casos a resposta sempre termina em raiz quadrada de 20 mesmo. Mas haverá cálculos que futuramente que para chegar ao resultado final, vocês deverão passar a raiz quadrada para a potenciação. Ou seja, raiz quadrada de 20 é igual a 20 elevado a meio. Exercício 1, número 1. Escreva entre quais números inteiros consecutivos está situado cada um dos números irracionais a seguir. Aqui vocês farão sozinhos, tá? Esse exercício. Eu fiz só o primeiro aqui para vocês verem o que é para fazer, tá? Então eu tenho raiz quadrada de 18 e eu vou ter que descobrir que a resposta ele estará entre quais números, tá? Nesse caso, por exemplo, eu não fiz conta, porque tem o exemplo lá atrás. Ele ficará entre 4 e 5. Vocês farão até o H aqui, tá bom? Depois que terminar todos os exercícios, eu vou pedir para vocês me avisarem para eu enviar o gabarito para vocês, tá bom? Pausam o vídeo e tentam resolver sozinhos, tá? Aqui eu não fiz nenhuma correção. Vou fazer correção ao vivo no WhatsApp com vocês, tá bom? Pausa o vídeo, Pamela. Para de ser preguiçosa. Número 2. Utilizando procedimentos semelhantes aos apresentados nos itens de 1 a 7 da seção anterior, calcule as raízes não exatas com uma ordem decimal dos números irracionais a seguir. Registre todas as suas tentativas, tá? Eu fiz um exemplo aqui, ok? E os outros vocês farão sozinhos, tá? Então, por exemplo, na raiz quadrada de 2. Primeiro, eu vou descobrir onde ele está situado, que no caso é entre 1 e 2, tá? Ela é mais próxima de 1, se a gente parar para observar, né? Porque vai dar 1,41 alguma coisa. Então, como ele está situado entre 1 e 2, e eu sei que ele é um pouquinho, ou seja, ele é mais próximo de 1 do que de 2, então eu vou calcular 1,5 ao quadrado, 1,4 ao quadrado e 1,3 ao quadrado, tá? Ao fazer isso, a gente vai concluir que o valor mais aproximado da raiz quadrada de 2 é 1,4 elevado ao quadrado, né? Que deu 1,96. Tudo bem? Vocês vão fazer a mesma coisa no B, no C e no D. Não vou corrigir por aqui, tá? Vou depois mandar o gabarito para vocês pelo WhatsApp. Belezinha? Então, pausa o vídeo, ok? Paulo, para de ficar bagunçando aí. Presta atenção, tá? Pausa o vídeo e tenta resolver sozinhos. A questão 3 é o seguinte. Transforme as representações dos números irracionais do item 2 em representações com expoentes fracionários, tá? Isso aqui é muito fácil, gente. Eu fiz só o primeiro aqui para vocês, tá?
mas é muito fácil. Então, raiz quadrada de 2, lembra que eu falei? Vocês vão passar ele para a forma de potenciação. Então, raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que 2 elevado a meio, tá? Na 3, vocês farão a mesma coisa com raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 12 e raiz quadrada de 60. Não precisa nem fazer cálculo, gente, é muito fácil. 4. Dê as representações na forma de radical dos seguintes números irracionais. Exatamente a mesma coisa que vocês fizeram na 3, só que de trás para frente, tá? Então, eu tenho um número elevado a meio e eu vou passar para a raiz quadrada. Então, na AI, 15 elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada de 15. Então, pessoal, nossa aula termina aqui. Não ficam tristes, tá bom? Sei que vocês vão morrer de saudades de mim. Não se esqueçam de fazer o dever de casa que é para segunda-feira, tá bom? E agora nós só iremos nos ver na próxima segunda, tá bom? Beijo no coração de todos. Arthur, não traga mais o violão na sala de aula, por favor. Tá? Você atrapalhou a aula hoje o dia inteiro com esse bendito violão. Então, por favor, não traga de novo, tá bom? Beijo no coração de todos. Amo vocês. Vocês não estão enxergando, mas eu tô fazendo um coraçãozinho aqui com a mão, tá bom? Beijos a todos. Até breve.